Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta sexta-feira, 24 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, deputado Beto Mansur, do PRTB, e também o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews e diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Haddad vai à Justiça para reduzir dívida com a União. O Estado de São Paulo, balanço da Petrobras traz alívio, mas dívida preocupa. Em A Tribuna, MEC amplia prazo para renovação do FIES. No BocNews, munícipes protestam contra a retirada de árvore na rua Oswaldo Cruz. Santa Portal. Força-tarefa fecha 7 hotéis no centro de Santos na tarde de quinta. G1 Santos e região. Ação embarga 7 hotéis na região central de Santos. E no portal da UOL, presidente da Câmara defende novo sistema para julgar e investigar políticos. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o Senado da República aprovou projeto de lei terminativo do senador José Serra, do PSDB, instituindo o voto distrital em caráter experimental em cidades com mais de 200 mil eleitores. Essa medida atingiria cerca de 90 cidades no Brasil e na Baixada Santista pelo menos 3, Santos, Guarujá e São Vicente, que tem mais de 200 mil eleitores. E se a Câmara Federal aprovar esse projeto até outubro deste ano, nós teremos no ano que vem já eleições distritais em Santos, São Vicente, Guarujá e nas demais cidades contempladas pelo projeto. No caso de Santos, em especial, a cidade seria dividida em 21 distritos e cada um desses distritos elegeria um vereador, cabendo a cada partido lançar, no máximo, um candidato por cada distrito. A proposta é polêmica e agora segue para a Câmara Federal, onde será examinada pelos deputados, como nosso convidado de hoje, o deputado federal Beto Mansur, do PRB, e não do PRTB, como dissemos no início, e que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Mas, além desse tema, vamos tratar de outros temas também relevantes, como, por exemplo, a terceirização da mão de obra para todas as atividades, aprovada recentemente em votação polêmica e apertada pela Câmara Federal. Mas tudo isso daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta sexta é de sol com muitas nuvens, mas, de acordo com o clima-tempo, pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 21 e 30 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 25 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Beto Mansur, do PRB, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de abril. Nós estamos ao vivo e recebendo hoje com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, do PRB, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília e também diretor do semanário BocNews. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, primeiro agradecendo a sua presença, bom dia, e ao mesmo tempo, deputado, falar um pouco a respeito dessa proposta do senador Serra do voto distrital em caráter experimental já para o ano que vem. Ele é Santos, São Vicente, Guarujá e quem sabe até Praia Grande, que já está se aproximando dos 200 mil eleitores, participariam da eleição dessa maneira. Como é que o senhor avalia essa proposta? Como é que o senhor vê? E essa proposta passaria na Câmara Federal? Obrigado pela presença, Beto. Primeiro, bom dia a vocês, a você, Chico, Chalub e a todos os telespectadores. Olha, você tem uma parcela do Congresso Nacional, eu diria Câmara e Senado, que defende o voto distrital. Sim. Eu, particularmente, acho que é importante você ter voto distrital. Até porque nós, da Baixada, os eleitos, etc., tem um voto distritalizado. Ou seja, você concentra sempre uma votação em determinada região. Como a gente estava comentando aqui um pouco fora do ar e para os telespectadores, uma coisa é você... No Senado, que você tem 3 senadores por cada estado, etc., que não tem tanto contato com o vereador na eleição, aprovar uma proposta. Eu acho que é louvável a proposta do Serra. Eu, particularmente, acho interessante para você poder testar o voto distritalizado, sim, diria assim. Se você me perguntar, passa, é difícil, porque... O Brasil é um país continental com diferenças sociais muito grandes e diferenças políticas também. Claro. Uma coisa é você aprovar um voto distrital em grandes centros, como, por exemplo, a Baixada Santista, mesmo São Paulo e etc., e você aprovar um voto distritalizado no Pará, no qual as cidades têm uma distância entre uma e outra de 200 quilômetros. Será que o deputado, que muitas vezes tem uma relação mais pessoal com o vereador, vai lá do Pará votar nessa proposta? Então, muita gente me pergunta o que vai acontecer com reforma política. É difícil eu te dizer e falar assim, não, isso aqui passa, isso aqui não passa. Porque o parlamentar, de uma forma geral, principalmente dos estados menores e dos estados mais longínquos dos grandes centros, eles têm uma cabeça específica. Isso é uma coisa muito difícil de eu te falar, olha, vai votar. O deputado vai votar se aquilo não lhe prejudicar. Sim. Tá certo? É a primeira coisa que eu visualizo que ele vai pensar. Eu acho que nós precisamos de uma reforma política, eu acho que a gente tem que, na verdade, ampliar esse trabalho nosso, esse contato mais direto com o eleitor, ou seja, eu sou um parlamentar e todo mundo sabe na Câmara, no Senado, etc., quer dizer, no mundo político, eu sou um parlamentar da região da Baixada Santista. Sim. Fala em Porto,
vêm me perguntar ou vou lá em algum momento defender as questões portuárias. Por quê? Sabem que o meu voto é distritalizado. Então, eu diria a vocês que eu acho essa proposta uma coisa interessante. Porque é uma proposta em caráter experimental, deputado, só em 90 cidades para o ano que vem, não seria no país inteiro. Sim, mas diria para você que são as cidades mais importantes do país, porque são cidades com mais de 200 mil habitantes. Eleitores. Eleitores. O que o Serra fez, eu acho que é até louvável. Falou, vamos testar, etc. Mas hoje de manhã já vi uma grita, ontem já me ligaram. Os vereadores de Santos estão querendo saber, querem saber como é que vão votar e etc. É uma questão, porque muitas vezes, porque em cada distrito, vamos pensar em Santos. Bairro da Aparecida, tem lá um candidato por cada partido. Por cada partido. Como, vamos dizer, o bairro da Aparecida é um bairro grande, populoso, seria possivelmente um distrito. Um distrito, claro. E aí, você vai ter 30 candidatos a vereador naquele distrito. A grande preocupação, por exemplo, do político é saber se ele será o candidato escolhido de determinado partido. Sim. Como os partidos têm dono no Brasil, essa é a verdade, quer dizer, você tem uma certa estrutura partidária, e não é diferente do resto do mundo, não, porque o mundo também é assim. Então, eu acho que a gente vai ter mais discussões. Você tem uma comissão especial e específica discutindo reforma política na Câmara. Então, eu diria para você que nós vamos ter que fazer reforma, porque as campanhas eleitorais se tornaram muito, muito caras. Você não reflete, muitas vezes, a vontade do eleitor. Então, nós vamos ter que mexer e eu espero que a gente mexa de uma maneira que possa atender, fundamentalmente, o eleitor, a sociedade brasileira, não uma parcela da classe política. Resta saber se a Câmara Federal conseguirá, por exemplo, examinar e votar essa proposta do senador Serra até outubro deste ano, porque ela terá que ser aprovada até outubro, um ano antes, portanto, da eleição do ano que vem. Humberto Salud, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, deputado, bom dia a todos. O deputado Beto Mansuri colocou um ponto muito interessante que reflete bem essa questão que a gente vive hoje no Brasil, né? Que é a questão do político, ele vota realmente de acordo com os seus interesses individuais, quer dizer, é um desvio aí de comportamento, até de conceitual, porque quando se criou a ideia de formação dos partidos, de valorização, até o voto proporcional veio ao encontro disso, que era de realmente não valorizar a figura do político em si, mas sim a do partido. Então, até que quando a gente vota no candidato, no caso do legislativo, se vota no partido, na verdade, na coligação. E o entendimento era esse, né? De que as pessoas do partido, livremente, democraticamente, iriam se reunir, formar as suas assembleias, definir os seus candidatos, quer dizer, o exercício democrático se daria dentro do partido, elegendo os seus candidatos, para depois, aí mais ou menos o modelo que acontece nos Estados Unidos, lá nas convenções, que se elege o candidato a partir das convenções, né? Os delegados, né? Só que na prática, como o deputado falou, isso não funciona. Os partidos viraram posse de algumas executivas, de grupos, algumas legendas de aluguel, né? Aí agora se criou também essa possibilidade de você fazer um partido com assinaturas e de repente você já tem o direito ao fundo partidário, quer dizer, já virou um negócio também, porque depois ele vende o horário, quer dizer, desvirtuou totalmente. Claro. E o voto distrital, acho que aí essa questão está sendo colocada agora, veio de encontro àquela ideia de que, primeiro, se reduziria em muito os recursos destinados, porque na medida que você tem um distrito menor, você tem um bairro para poder atuar. A campanha é mais barata, né? Você pode, no corpo a corpo, quer dizer, se você se dedicar à campanha, você vai, diariamente, você vai em contato com todos os seus eleitores e também essa possibilidade do eleitor ter uma proximidade com o candidato. Sim. E evitar o que acontece normalmente, que o candidato vem de uma outra região e pega voto aqui porque fez uma campanha mais bonita, mais engraçada, ou montou um esquema. Então, acho que realmente vai ser um pouco difícil, eu vejo, se não houver um entendimento de que as pessoas vão ter que se desnudar desses valores e começar a iniciar um novo processo de discussão da reforma política, e aí eu acho que existe uma ausência muito grande da sociedade civil, as entidades representativas estão ausentes desse processo, apesar de algumas iniciativas como a OAB, ou mesmo a questão da Associação Brasileira de Imprensa também
não se manifestou, quer dizer, você tem poucas entidades civis tentando também quem fala em reforma política é o político, né? Exatamente. Então, vai ficar naquilo que o deputado falou, vai se discutir. Mas alguma coisa, diria para você, que tem que ser feita. Por exemplo... O que o senhor acredita, deputado, que se viabiliza em termos de reforma política? Eu espero que passe o seguinte, que pelo menos você restrinja o número de partidos políticos no Brasil, ele pode existir. Ou seja, você formar uma agremiação política, eu não vejo nenhum tipo de problema, isso é um direito democrático. Agora, o partido que se forma, se ele tem pouca representatividade na Câmara, no Senado, ele tem que não receber, quer dizer, não pode receber fundo partidário, na minha opinião, claro. E também não pode participar de coligações, ou seja, para ele não ter essa possibilidade de venda do tempo de televisão para poder, no futuro, negociar algum cargo, algum espaço dentro de eventual campanha vitoriosa. Então, são alguns mecanismos que eu diria para você que precisam mudar. Por exemplo, você tem um partido, agora, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que tem um parlamentar. E ele é líder de si mesmo. E vai receber do fundo partidário 5 milhões de reais este ano. Ele tem estrutura de liderança, ele tem cargos, etc. Eu entendo que esse negócio precisa acabar. Eu acho que você pode definir, olha, elegeu 5 deputados, 10 deputados, você tem um número. Ó, você vai começar aqui com isso, quer dizer, você vai ter uma estrutura definida. Proporcional, claro. Aí você pega lá um partido, ele montou um partido. O PRTB, está aqui, a Folha de São Paulo toda, o PRTB tem um deputado só. Quer dizer, está aqui, PRTB. Então, ele foi, montou, tem lá a sua representatividade. 5 milhões de fundo partidário este ano, deputado. Então, o que a gente precisa? Mexer nisso. Que isso gera muita corrupção no Brasil. Você tem eleição majoritária, ele vai ter um tempo de televisão, mesmo que ele seja pequeno, ele vai ter um tempo de televisão, porque o tempo na TV é dividido entre o número da bancada, que é 1/3, depois... Um tempo mínimo. Ele vai ter um tempo lá mínimo, que ele acaba vendendo para o candidato majoritário esse tempo em troca de alguma vantagem. Aí você tem determinados partidos no Brasil que eles acabam sobrevivendo ao longo do tempo. Deputado, qual é e você acaba vendo essas pessoas se sustentando na política. A vida inteira. Eu acho que um ponto central dessa questão, que também é pouco abordada, é a questão do voto obrigatório. Qual a sua opinião a respeito disso? O senhor é favorável que, por exemplo, nesse momento, atual estágio, aí, já se passaram quase 30 anos aí, que nós estamos votando a redemocratização do país. Já não era o tempo também de se pensar nessa questão? Por que obrigar as pessoas a votar? Será que não seria uma forma também de certa forma, assim, evitar que as pessoas que não têm interesse ou que vão votar de uma forma irresponsável... Eu acho que na reforma política isso é derrubado. Eu particularmente sou a favor de que vai votar quem quiser. Você é a favor do voto facultativo? Eu sou a favor do voto facultativo. Agora, é uma questão na qual eu acho que vai passar. Ou seja, você tem um sentimento hoje na Câmara e no Senado de que o voto obrigatório ele já não cabe mais dentro do Brasil. As pessoas já estão muito acostumadas a votar. Você tem um modelo de eleição no Brasil que agora com a biometria, ou seja, as pessoas vão, quer dizer, está se aplicando o sistema, mas as pessoas vão poder votar com a sua digital. Então você começa a restringir ao máximo essa possibilidade de você comprar um voto em determinadas cidades, etc. Então o nosso processo eleitoral, ele é um processo eleitoral de primeiro mundo. Não diria para você que a estrutura partidária o seja, mas o processo ele está sendo muito bem feito. Agora, deputado, por que o Congresso ofereceu triplicou a verba do fundo partidário? Era 280 milhões, foi para 890 milhões, que é um abuso, um escândalo, num momento de contingenciamento de recursos, plenamente com você. Eu particularmente achei um absurdo uma coisa dessa.
O partido do senador Romero Jucá, do PMDB, o relator da Você matéria. teve uma votação simbólica no orçamento. Sim. O próprio relator acabou colocando essa proposta aos 45 do segundo tempo, acabou sendo votada, porque precisava votar o orçamento, etc. Lógico que a Dilma poderia ter vetado, mas politicamente acabou não vetando, porque se ela vetasse, ela vetaria totalmente o repasse para os partidos. E ela teria que editar uma medida provisória. Eles optaram em não fazer. Aí fica uma discussão de que ela eventualmente pode segurar parte desse recurso para poder liberar. Já tem uma discussão do presidente Renan. Até ontem nós estávamos num evento, eu estava representando o presidente da Câmara, estávamos conversando, eu e o Renan, sobre isso. Ele falou, não pode vetar. Então, vai ter que repassar dinheiro para esses partidos micros aí, que absurdo que um além país desse valor, vai receber mais dinheiro ainda. Quase 900 milhões de reais no momento que agora, o próprio governo pede que a população sacrifícios. Eu, particularmente... Sacrifícios e eles gastando a rodo. Eu acho isso um absurdo. O que dá a impressão, parece que, por exemplo, agora a presidente está totalmente refém do Congresso, o que dá impressão, porque eu acho que no começo ela tentou impor aí uma nova conduta em relação, ela criou uma zona de atrito muito grande, que se viu aí, que até a questão do orçamento foi crucial, e parece que agora também ela abriu a porteira e falou, bom, vamos atender todos os pedidos, né? Começar por isso. Como é essa relação do Congresso com a presidente aí, Beto, e está se criando, na verdade, três tipos aí parece que três correntes de poder, né? Que é a do executivo, que é da presidente, que é quem deveria estar exercendo realmente o executivo, o Renan Calheiros pelo Senado, que já está também colocando algumas questões referentes ao Senado, e o caso da Câmara Federal. Como é que está essa questão realmente? Já esse choque entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, já andam se bicando lá os dois. Eu diria para você que, por exemplo, a Câmara Federal, o Eduardo Cunha, ele é uma figura que entrou na vida pública mais intensamente agora para a sociedade brasileira. Lógico que ele foi meu colega lá atrás como deputado, depois eu acabei virando prefeito, ele continuou e etc. E hoje ele é um presidente da Câmara com respaldo muito positivo dos parlamentares. Da casa. A gente está na mesa, eu acabo tendo muita relação com ele agora mais a miúde, porque a gente está toda hora junto, viajando junto, etc. E ele é uma pessoa que tem as suas posições políticas muito bem definidas. Ele acha o seguinte, olha, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, são instituições independentes de poder dentro da estrutura da República. Então, o que ele logo no começo fez? Ele aprovou, ele retirou medidas provisórias que estavam trancando a pauta. Nós aprovamos essas medidas ou rejeitamos medidas provisórias do governo e fez uma pauta específica do Congresso, uma específica da Câmara. Então você hoje está votando, por exemplo, projeto de terceirização, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, que é fundamental para você dar condições de legislação para 12 milhões e meio de terceirizados que tem no país. É uma falácia essa ideia do PT de ter levantado carteira de trabalho, ter votado contra, da CUT ser contra. Isso, na minha visão política, é um absurdo que eles fizeram, entendeu? Então, nós retiramos esse projeto de terceirização, que está há quase 15 anos na Câmara, e votamos. Nós votamos uma série de propostas que estavam paralisadas. Por exemplo, colocou para a gente discutir essa questão da maioridade penal, da responsabilidade da mudança da maioridade penal. São temas que a sociedade quer ver sendo discutidos, pode ganhar ou pode perder, mas quer discutir. E ele colocou. Então, o que você percebe hoje? Que a Câmara dos Deputados tem a sua própria pauta. Ela não depende mais da pauta do governo. Do Executivo. Então, você quer aprovar determinada questão que envolve reforma fiscal e etc. Até ontem fui conversar um pouco com o Eduardo,
para tentar nos ajudar nessa questão que envolve aqui o Banco Mundial, que está querendo cancelar a gente está pedindo um prazo maior para essa obra aqui da Zona Noroeste, etc. E eu conversei com o Eduardo, falei, Edu, dá para conversar com o Levi para ver se nos ajuda? Ele falou, hoje não, porque ele acabou de sair daqui e saiu bravo. Entendeu? Então são coisas assim que você percebe que estão acontecendo, que o Congresso Nacional, ele acaba tendo a sua própria pauta, mas não contra o Brasil. A favor do Brasil. Agora, pode ser eventualmente contra esse governo, mas a favor do Brasil. Eu tenho que chamar um intervalo e nós vamos continuar conversando sobre a terceirização da mão de obra para todas as atividades aprovada pela Câmara Federal, que o deputado fez referência, no próximo bloco. Aliás, essa terceirização já está gerando um conflito entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, que diz que vai receber esse projeto e vai colocá-lo para ser apreciado na pauta normal do Senado, ou seja, capaz de ficar para as calendas. Mas, de qualquer forma, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com o deputado Beto Mansur. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta sexta-feira, 24 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o deputado federal Beto Mansur, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, e também o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E no bloco anterior, deputado, o senhor começou a falar a respeito da terceirização que foi aprovada agora da mão de obra para todas as atividades pela Câmara Federal. Mas, em compensação, o Senado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, está dizendo que a pauta vai ser a pauta normal em relação à terceirização, já estabelecendo um conflito com a Câmara Federal. Por que isso está acontecendo? E a terceirização da mão de obra passa no Senado? Eu acho que passa, até porque a terceirização é um projeto importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil. Principalmente no momento em que nós estamos, momento de crise, em momento de pagamento de muito imposto. E muitas vezes um momento em que as pessoas que trabalham com determinada função terceirizada, eles hoje não têm uma legislação específica para poder dar guarida a esses trabalhadores. O que é uma terceirização? Tem muita gente que acompanha isso, muitas vezes não sabe o que é. Por exemplo, você vai fabricar um veículo, um carro, a montadora de veículo, ela não registra, por exemplo, aquele que vai dobrar a chapa, aquele que vai fazer o painel do carro, aquele que vai, muitas vezes, fazer a instalação do carro.
ela terceiriza determinados serviços para que no final da linha de produção você tenha um carro pronto. Então ela tem uma empresa terceirizada para montar o painel do carro, ela tem uma empresa terceirizada para pintar o carro. Sim. E aí vai por aí. Mesma coisa, por exemplo, vai no setor agrícola. Hoje em dia, para você poder colher, vamos dizer, soja, que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo hoje, você tem que ter empregados na estrutura da fazenda para você, no período de 1 mês, colher a soja. E com especialização em determinada máquina que custa muito caro. Então, muitas vezes, o pequeno produtor que ele planta um pedaço da soja, ele não tem condição de ter um empregado durante o ano todo para, num mês, colher a soja. Sim. E ter uma máquina cara para poder fazer essa colheita. O que as pessoas fazem? Até muitas vezes, fora da legislação. Contratam alguém que tem 4, 5, 6 máquinas, com gente especializada, vai lá, colhe e paga o cara. Isso é uma terceirização de determinado serviço. O que acontece com a Justiça do Trabalho hoje? Ela diz o seguinte: atividades fim, você não pode terceirizar, ou seja, esse tipo de exemplo que eu dei na questão que envolve soja, que é uma atividade fim, ou seja, o produtor planta para colher aquele produto. Sim. Ele não pode terceirizar, que é uma atividade fim. Atividade meio você pode terceirizar, ou seja, a limpeza de dentro aqui do estúdio você eventualmente pode terceirizar, mas você não pode terceirizar um operador de câmara ou alguém que faça uma produção na televisão. E isso existe já no Brasil e há uma discussão muito forte no seio da Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho, na sua instância superior, tomou uma decisão que, no nosso entender, é errada e, no entender, possivelmente, até do Supremo, que já deu algumas informações, que também essa decisão está errada. Que você só pode contratar, você só pode terceirizar nas atividades meio e não nas atividades fim. Então, nós aprovamos uma legislação no qual as empresas vão poder terceirizar e vai dar toda a garantia para o trabalhador. Vai dar mais garantia do que tem hoje. Ou seja, se a empresa que eu contratei para fazer uma limpeza para mim, a empresa não pagar, eu sou corresponsável. Sim. Eu assumo essa responsabilidade. Então, o que eu tenho que fazer como contratante da empresa de limpeza? Eu tenho que todo mês ver se ela pagou o INSS, se ela recolheu o fundo de garantia, se ela pagou as férias para os funcionários, etc. Então, em linhas gerais, é isso. Eu, sinceramente, não vejo, até você conversa ali a boca pequena com alguns parlamentares do PT, que foram contra, que levantaram aquele negócio de carteira de trabalho, etc., eles estão muito constrangidos, porque é uma coisa que vai ajudar o trabalhador, não vai prejudicar. E a gente acabou aprovando. Eu acredito que no Senado vai ser aprovado, não vejo problema. Tem aí uma questão que envolve Renan com Eduardo, que hoje o Eduardo é uma grande liderança, hoje, na verdade, do Congresso Nacional. O senador Renan Calheiros diz que não passa no Senado da República. Isso é uma besteira. O que a gente vê, na verdade, é que é o discurso político. Porque na prática mesmo, né, acho que o deputado colocou muito bem, e até essa ideia da terceirização, quer dizer, esse funcionário que atua como terceirizado dentro de uma empresa, ele está registrado na empresa onde ele está prestando serviço. Não perde nenhum direito. Ele está com os direitos da CLT garantidos, quer dizer, a empresa que vai ser contratou uma outra empresa, essa empresa que foi contratada, ela mantém o funcionário das mesmas regras que é mantida por qualquer regime da CLT. Não, a oposição, basicamente, o mercado alega um discurso político. Por que alguém contrataria uma nova empresa se não fosse para diminuir o salário, por exemplo, os benefícios do trabalhador? Porque isso terá uma despesa também. É que nós vivemos uma época no Brasil, essa época da estatização, nós vivemos aquele modelo, né? Que aí a Petrobras está aí, que é dos velhos tempos, né? Petrobras, Cosipas e tantas outras empresas estatais, e se criou aquela ideia da empresa-mãe, né, provedora de todas as nossas necessidades, inclusive de aposentadoria, porque teve trabalhadores que na época da Petros, na época das previdências das empresas,
e se beneficiaram aí com todo o direito que tiveram à época, porque a gente não falou nada demais. Mas esse modelo, né, na prática, civil, não consegue sobreviver. Sim. Porque alguém tem, no final, pagar a conta. Esse dinheiro aí que o pessoal recebe da Previdência das empresas, sai do caixa das empresas também, que são obrigadas a contribuir. E o que se viu ao longo da história aí, nós não fomos nós que inventamos esse modelo, né, globalizado, mas é que se você concorrer hoje no mundo globalizado, você tem que ter eficiência. E para ter eficiência, você tem que ter um quadro de funcionários capazes, competentes e o mínimo possível para poder fazer. Quer ver uma coisa? Até não adianta a gente querer mudar a história, né? A título de informação para os nossos telespectadores, nós temos aí uma série de estudos que foram apresentados, etc. Você tem determinados setores que não querem a terceirização. Um deles é o setor da área jurídica do trabalho. Sim. Tá certo? Então você tem lá a associação dos juízes do trabalho que são contra. Por quê? Porque se você não regulamentar a terceirização, você tem uma carga muito grande de processos trabalhistas. Isso sustenta a estrutura da justiça do trabalho. Que, por sinal, vale aqui dizer, não existe em países como os Estados Unidos, não tem justiça do trabalho. Países desenvolvidos, não existe justiça do trabalho. Entendeu? Isso só existe aqui, em alguns países, diria para você, de terceiro mundo, que você tem essa estrutura de defender trabalhador, etc. Isso é uma falácia. Porque muitas vezes, se o trabalhador acha que ele está... garantia de estabilidade. Não tem garantia, etc., ele pode ir para, como vai em qualquer país do mundo desenvolvido, vai na justiça comum e etc., discutir. Então, se você tem uma estrutura hoje que foi montada lá na época do Getúlio Vargas, que não cabe mais agora, entendeu? E essa ideia de que o trabalhador vai perder nada. Ele vai, na verdade, ganhar. Porque ele vai estar ligado a uma empresa terceirizada que muitas vezes é especializada em determinada atividade, e a empresa que contratar, vai contratar, primeiro, com garantia total. Segundo, vai pagar aquilo que lhe é de direito. Eu acho que isso é que é fundamental. E essa seria a vantagem do setor empresarial? Porque, veja, o empresário, ele vai contratar uma outra empresa, vai gastar para contratar essa empresa, que essa empresa terá de ganhar alguma coisa. Em que medida, já que todos os benefícios serão mantidos, qual é a vantagem, quais os benefícios para o empresário? Que empresário nenhum contrata para perder dinheiro, para gastar mais. Ao contrário. Quais as vantagens para o setor empresarial? A vantagem é o seguinte, quando você tem uma determinada empresa que se especializa em determinado setor, ela tem muitas vezes volume para poder atender. Consequentemente, esse valor de cobrança vai ser menor. Sim. Uma coisa, como eu te dei um exemplo, que é uma coisa assim muito característica e um exemplo muito forte, é a questão que envolve o produtor pequeno e médio no Brasil. Ele precisa comprar uma máquina, hoje uma máquina colheitadeira de soja custa R$700 mil. Ele não tem esse dinheiro para comprar. Aí ele faz uma negociação com alguém que é terceirizado, que tem essa máquina. Você vai lá e faz o serviço. Vai lá atividades e faz o sazonais, né, principalmente. Então, né? tem muita coisa. Eu dou esse exemplo, mas nossa, o Brasil está cheio de exemplos desse jeito. Você vai, aí você tem a tua atividade, que é a atividade específica da tua empresa, você vai se concentrar nela. Eu duvido que, por exemplo, aqui na televisão, vocês vão demitir a menina que faz a limpeza aqui, etc. Porque quantas pessoas tem aqui que fazem limpeza? 4, 5, 6, entendeu? A não ser que tenha uma estrutura enorme que você contrate uma empresa de limpeza, que já existe isso na atividade. Na atividade pública, inclusive. Numa atividade muito conhecida, essa questão, por exemplo, dos condomínios. Sim. Que existe até polêmica dentro dos condomínios, né? Que você pode terceirizar todos os serviços do teu condomínio. Tem as vantagens e desvantagens. Mas até contratar um síndico, né? Até contratar, acho que assim. Verdade, até contratar um síndico. Então, mas tem as vantagens e desvantagens. Aí vai dar coisa da natureza do negócio e a natureza do trabalho. Agora, o Beto colocou uma coisa interessante, que, por exemplo, hoje, na prática, isso já existe. Sim. As pessoas já trabalham assim, é que não é regulamentado. Então, é pior que seja... É o PJ, né? É pessoa pior jurídica, que lei MEI. específica, porque essa pessoa já está trabalhando assim. Trabalhando nessa condição. A gente hoje tem aquela coisa daquela nota meia, que ele arruma a nota com o amigo,
E vai lá, aí esse cara que arruma nota, ele não tem garantia, porque, na verdade, ele cria aquela subterfúgio para poder trabalhar. Aí ele arruma nota com o amigo, que tem uma empresa tal, para poder receber, mas aí ele não tem garantia de INSS. E aí você vê, Chalub, que você tem um círculo muito irregular de atividades. Sim. E você pega, às vezes eu vou conversar com alguns juízes, etc., que vieram conversar comigo. Falei, mas, pô, tem um monte de coisa irregular aqui, entendeu? Vocês estão defendendo uma coisa dessa. Aí o cidadão está numa empresa terceirizada, ele entra com ação na terceirizada, entra com ação contra quem contratou o serviço, então vira uma confusão. A legislação vem para dar garantia aos trabalhadores. Eu acho que o fundamental é isso. E o tempo vai dizer, o tempo vai mostrar o que eu estou falando. Deputado, peço a licença, Chalub, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foco. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. De segunda a sábado você fica ligado nos principais eventos da nossa região, as festas, celebrações, inaugurações e grandes novidades da Noite Santista. Você assiste o programa Pedro Alcântara, você assiste Santa Cecília TV. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Vão é tudo que não for prazer, repartido o prazer entre parceiros. Vans, todas as coisas que vão. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, nesta sexta-feira, 24 de abril, recebendo hoje o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal, deputado Beto Mansur, do PRB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews. E agora temos perguntas de telespectadores. Cris, por favor. A pergunta é da Senira Laide. Ela pergunta o que o Beto estava pensando quando tirou a polêmica foto no incêndio na Lemoa. E pergunta também por que depois a foto foi excluída do seu Facebook. É polêmica, essa foto foi polêmica. Não, você sabe que teve essa coisa da internet. Até ontem nós estávamos eu fui representar o presidente num evento Brasil 100% digital. E comentei um pouco sobre essa coisa da sociedade se envolver, sociedade brasileira, né? Se envolver muito com as redes sociais, coisa que eu acho muito, muito bom, né? O que aconteceu lá no dia do acidente? Naquele momento, a gente estava percebendo na cidade que você tinha muito diz-que-me-disse, né? Então, você tinha muita gente falando, olha, vai explodir, é isso, é aquilo, aquilo outro. E eu até
eu vim de Brasília, encontrei o Paulinho, acho que no sábado à noite, que ele estava fazendo uma reunião na prefeitura, eu fui lá à noite. Depois nós nos encontramos, se não me engano, acho que foi no domingo e tal. E ele falou, vamos até o local. Eu não tinha ido ainda, eu estava em Brasília, acabei indo lá. E eu falei, vamos tirar aqui uma foto, porque a gente viu, eu acompanhei e tal, e estava diminuindo bem o incêndio. Conversei com o pessoal todo lá, os bombeiros, etc., diminuindo o incêndio. Eu falei, vamos aqui tirar uma foto para a gente mostrar até para a população que essa coisa está diminuindo, né? E eu, sem nenhuma... Acabamos tirando uma foto, eu fui lá, fiz um selfie, porque eu faço muito selfie, né? E aí fui lá, tiramos a foto e eu publiquei. Fiz um comentário, falei, olha, aqui estou mostrando para vocês, estou com o prefeito, está diminuindo o incêndio, está controlado e tal. E aí rodou esse negócio na internet. Eu, por mim, vou te ser sincero, não tiraria, entendeu? Mas a pedidos porque começou a gerar polêmica, o pessoal começou a ficar preocupado. Tiraria a foto do Facebook, né? Se eu tivesse sozinho na foto, não tiraria. Mas como eu estava com o Paulinho e etc., a gente tem que respeitar. E eu fui lá e tirei a foto. Mas não é um risco hoje, Beto. Eu acho que outro dia o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo, ele fez uma colocação interessante a respeito da presidente Dilma, até por uma terminologia que ela utilizou e tal, e ele achou que estava incompatível com a postura do presidente. Você não acha também que tem um pouco disso hoje? Existe uma certa confusão aí, talvez, principalmente o pessoal mais jovem, que ele, quer dizer, de não saber separar. Por exemplo, uma coisa é você ser, por exemplo, um cidadão comum, ter uma rotina de vida comum, né? E outra coisa é você estar representando uma sociedade, que aí você está eleito como deputado, teve seus votos, está sendo representando lá. E, de certa forma, ele tem um certo cerimonial, né? Tem um certo nível de conduta que eu acho que a gente tem que resgatar aqui, do meu ponto de vista, né? Na questão do juiz, que, mesmo o Marco Aurélio Cunha fez um comentário outro dia interessante, depois que ele saiu do tribunal, que um juiz não pode ser visto num bar da esquina bebendo cachaça, que infelizmente aquilo é um sacerdócio, não é verdade? Então a pessoa no estágio, né, no momento em que ele está exercendo aquela função, ele tem que entender que ele tem que se dedicar àquilo e tem que ter uma conduta. E você não pode, acho que é um pouco isso também, que se perdeu um pouco isso? Eu acho que essa ideia de também de se aproximar muito da população, de querer... Não é uma coisa também um pouco arriscada? Perde um pouco Pode até eventualmente ser arriscado, mas como eu sou uma pessoa e a minha vida inteira política, eu sempre fui uma pessoa assim, muito igual, entendeu? Eu nunca me coloquei, as pessoas que me acompanham, e os eleitores e as pessoas que até não são meus eleitores sabem disso. Eu sou uma pessoa muito acessível. Eu era prefeito, corria na praia de manhã, havia problema. Hoje eu sou deputado, quer dizer, estou no 5º mandato, as pessoas têm muito acesso a mim. Quando eu fiz a foto, para você ver que essa coisa da rede, ela tem um lado muito, muito positivo, sim, porque integra a sociedade. E o que aconteceu com esse fato desse selfie? Eu não estava sorrindo, eu não estava, quer dizer, tirando uma foto para tirar um sarro na desgraça. Eu, na verdade, fiz a foto exatamente para mostrar para a sociedade, porque eu tenho muito seguidor na internet, etc., que as coisas estavam tranquilas. Aí você teve algumas pessoas, e a gente também tem que respeitar também a criatividade. Eu achei um negócio, quando eu vi, eu dei risada, eu achei legal, não achei, vou tirar porque eu, por mim, deixava, entendeu? Aí eu vi lá aquele negócio da Torre Gêmeas, não sei o quê. Eu achei uma coisa, tanto que isso aí me disseram que gerou rodou em mais de 1 milhão de acessos, entendeu? Não vi, sinceramente, nenhum problema. O que você vê, às vezes, é que você tem determinadas pessoas que... Tem gente que não gosta da gente, tem gente que acha que está errado fazer isso. Eu respeito. Só que eu vou te dizer com toda sinceridade, não vejo nenhum tipo de problema nessa coisa.
até porque eu não fiz isso com má intenção. Entendeu? Deputado, voltando para a questão política, começa a ganhar corpo novamente a tese do impeachment da presidente Dilma Rousseff por conta das chamadas pedaladas fiscais que o Tribunal de Contas da União considera crime, ou seja, é uma infração gravíssima à lei de responsabilidade fiscal, que é usar recursos públicos de bancos públicos para o pagamento, para honrar compromissos do governo que deveriam ser bancados pelo Tesouro. Diante desse relatório do Tribunal de Contas da União e da posição de certos setores de oposição, que entendem que agora há motivo para o impeachment, o senhor acredita nisso? Como é que o senhor vê essa tese? Olha, eu tenho uma opinião, eu não votei no PT. As pessoas me conhecem, sabem que eu sou, a minha vida toda, eu fui antipetista, tá certo? Eu não sou o culpado da Dilma estar aí, etc. Mas ela foi eleita. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu acho até que ela pode ser julgada por responsabilidade com esse negócio da Petrobras, porque ela é responsável pela indicação desse Paulo Roberto. Sim. O Lula foi responsável e ela também é. Então dizer que eu não tenho nada com isso, não é verdade. Eu faço até, outro dia eu fiz um comentário trazendo aqui para Santos. Se eu sou prefeito, eu indiquei alguém para a Prodesan. Sim. E esse alguém da Prodesan indicou o diretor na Prodesan que está roubando, eu sou corresponsável. Porque ele ficou roubando e ficou roubando muito tempo na Petrobras. Por conta dessa... E eu sabendo, porque o Congresso muitas vezes sabia, mas você não tem prova. Outro dia me perguntaram, mas você sabia, por que você não denunciou? Você não tem prova de chegar e falar assim, tal pessoa está roubando. Sim. Isso é responsabilidade do Ministério Público, da Polícia Federal, que na verdade demoraram muito para ir buscar isso, que era um comentário muito forte durante o Congresso, durante muito tempo, até antes de eu voltar para lá, que o Janine era vivo. Sim. E etc. Bom, ela tem a sua responsabilidade. Agora, você tem que ter um fato concreto para você pedir impeachment. A pedalada não seria? Não, até porque há um comentário. O que é pedalada? Vamos dizer assim, você tem que pagar o Bolsa Família. Sim. Você está sem caixa no governo. Você vai lá, empresta um dinheiro da Caixa Econômica, empresta um dinheiro do Banco do Brasil, paga determinado programa e fica devendo para bancos oficiais. O que não pode. O que não pode pela lei de responsabilidade fiscal. Tá certo? Aí está uma discussão de que isso já tinha sido feito governos passados e há muito tempo e etc. Então, buscar determinadas medidas em que você possa, de alguma maneira, pedir impeachment de alguém, como foi pedido o impeachment do Collor, tudo isso é possível. Agora, eu acho que impeachment é uma discussão política. E não há clima para isso agora? Não tem clima hoje, até porque isso prejudica o Brasil. Eu acho que ela foi eleita, nós vamos tentar controlar o PT e a Dilma durante esse tempo todo que falta, para não fazerem mais besteira, mas eu acho que impeachment hoje prejudica o país. Deputado, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao fim do Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado, deputado, pela presença. Um abraço a vocês. Obrigado, Chalub, mais uma vez pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectadores. Estaremos de volta segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.